o nosso Deus. Irmãos, bom a gente estar de volta também, porque a gente vai alinhando a nossa vida agora aos planos de Deus, sobretudo em relação à igreja. Então estamos nesse recomeço. Terça-feira já estivemos aqui, quinta-feira dando estudo bíblico e hoje dando sequência à questão da pregação. Quero convidar você a abrir no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 8. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 1 ao verso 8. Eu convido a igreja a que todos tenham esse momento de leitura. Atenção à palavra. Quando nós ouvimos a mensagem de Deus, é Deus falando conosco. Nós temos que crer nisso. Deus fala por meio da sua palavra. E a despeito dos servos e das limitações e falhas humanas, Deus usa quando Ele quer, da forma como quer, para edificar e para salvar a vida do seu povo. Vamos ler então, capítulo 4, verso 1 ao verso 8. Leamos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, com os gentios que não conhecem a Deus. Que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Vamos ler o verso 3 novamente? Leemos 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Até aí. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pai Santo, rogamos ao Senhor, mais uma vez, a Tua direção, iluminação do Teu Espírito, nossas mentes e corações se abram para a Tua palavra, e que o Evangelho seja pregado a ponto de edificar, consolar, salvar, orientar e corrigir as nossas vidas. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Importante a gente lembrar que o mundo tem tido a sua agenda. Quando eu falo mundo, eu estou falando de um sistema caído. O mundo, o sistema caído, tem tido a sua agenda. Você já deve ter ouvido aí falar de agenda 2020, 2030, outras agendas que estão por aí. Mas qual é a agenda de Deus para a sua igreja? Qual é a agenda de Deus para a sua vida? Qual é a agenda de Deus para cada um de nós? A agenda de Deus é o que Deus tem determinado e programado e esperado com que nós, como cristãos, estejamos vivendo. Qual é essa agenda de Deus? Se nós observarmos, irmãos, o apóstolo Paulo falando à igreja de Tessalônica, Deus está mostrando através do capítulo 4 que Deus tinha uma agenda para aquela igreja. Como esse texto é extensivo a cada um de nós, nós podemos aplicar também essa realidade que Deus tem uma agenda para a igreja nos dias de hoje. E é fato que, trazendo para o conselho uma proposição de sempre trabalharmos temas em relação à igreja, nós estamos dando o pontapé inicial e dizendo que a agenda da igreja, em especial nesse ano de 2022, será focar mensagens de textos bíblicos que estimulem a igreja a entender o plano de Deus sobre uma vida de santificação. Ou seja, o tema que nós estaremos discorrendo no ano de 2022 em nossa igreja será sempre voltada para essa palavra santificação. E como é o carro-chefe que conduz os cultos, as pregações, toda a dinâmica da igreja, eu já deixo aqui uma dica, uma orientação para todas as sociedades internas.
não deixarem de tocar nesse assunto e alinharem, sobretudo, o tema santificação às proposições das reuniões que vão acontecer durante o ano de 2022. Assim, todos nós estaremos focados no mesmo tema, no mesmo propósito, e certamente seremos abençoados pelo que Deus tem a realizar em nossa vida. Primeiro, irmãos, então, a gente entendendo o que é santificação, algo que nós precisamos entender. Primeiro, eu sou justificado e depois eu sou santificado. Nós temos que entender que Deus primeiro nos justifica, depois Ele vai nos santificar. Então, a justificação, ela precede a santificação. A santificação é resultado da ação de Deus na vida de alguém que foi transformado pelo Evangelho. Isso significa que não há como ser santificado se você não foi o quê? Justificado. Se não houve conversão, como é que eu quero lutar contra o pecado? Como alguém pode lutar contra o pecado se não houve regeneração? Aí eu quero dizer o seguinte: não adianta ser batizado, ser professo, se você não é convertido. Porque se você não experimentou o ato jurídico de Deus declará-lo livre do pecado, livre da condenação por meio do sacrifício de Jesus, evidentemente, por mais que você tenha entendimento acerca das questões religiosas, você não vai conseguir lutar contra o pecado, porque você não passou pelo novo nascimento. Irmãos, e é isso que a gente tem que começar a entender. A confissão de fé de Westminster, ela fala o seguinte: os que são regenerados são criados em Cristo. Neles há um novo coração e um novo espírito. Daí são santificados pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo, pela palavra e pelo Espírito que neles habita. Daí nasce uma guerra, porque a partir do instante que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, que você é um novo homem, vai nascer uma guerra, vai surgir uma guerra, porque você não mais irá se contentar com a presença do pecado na sua vida. Você não mais se deixará ser levado pelo pecado, não será mais dominado pelo pecado. É por isso que surge uma guerra, e o apóstolo Paulo vai dizer para nós, lá em Gálatas capítulo 5, que há uma luta interna em cada um de nós, porque a carne milita contra o Espírito. Então, irmãos, a partir disso a gente começa a entender. Portanto, aqueles que são santificados são separados do mundo, são pessoas santificadas, separadas para o serviço a Deus. Quando eu falo serviço a Deus, se você assistiu a escola dominical presencialmente, ou então assistiu virtualmente, quando hoje pela manhã a Verônica deu estudo sobre uma vida com propósito, certamente você vai entender que a razão pela qual Deus chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz é o fato de que Deus te chamou para que você possa adorá-lo, para que você tenha comunhão com Ele, para que você seja um discípulo dEle, para que você sirva o Senhor e para que você cumpra a missão de pregar o Evangelho através de todas essas áreas. Então, quando nós entendemos que Deus nos chamou das trevas, Ele nos chamou para a santificação, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. O aspecto particular, irmãos, da santificação refere-se à purificação dos nossos pecados. Pecado na nossa vida é como se fosse um fermento que leveda toda a massa. A santificação é o agente contra esse velho fermento do pecado que quer levedar essa massa. O aspecto positivo é a purificação da nossa alma, é uma purificação espiritual. Isso a Bíblia chama, naquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versos de número 1 e 2, quando ele fala assim: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele fala: e não vos conformeis com esse século, não vivam conforme a agenda desse século, mas sejam transformados conforme a renovação da vossa. Então o apóstolo Paulo está falando que a santificação implica, irmãos, em renovação da mente, renovação do nosso pensamento, transformação do nosso coração.
E a partir disso vem a questão da santificação. A palavra santo, na língua hebraica, é a palavra kadosh. Kadosh, santo. Essa palavra significa santo ou separado. Na língua grega é a palavra hagios. Por isso que é usada a expressão pneuma hagios. Pneuma é o sopro, o hálito santo de Deus, o sopro santo de Deus. Então, tanto uma quanto outra quer referir-se àquilo que está sendo separado pelo próprio Deus. E aí nós vamos entender, irmãos, que Deus, Ele tem para si um povo santo, Kadosh. E Ele soprou sobre esse povo santo o seu Espírito Santo. E conforme o sopro de Deus sobre esse povo santo ocorre, Ele traz sobre esse povo a capacitação de dizer não para o pecado e dizer sim para as coisas de Deus. É por isso, irmãos, que nós temos que entender o seguinte: a santificação é um ato da graça de Deus sobre a vida do crente, e que um ato da graça na vida desse crente, para que dia a dia ele seja aperfeiçoado conforme o caráter de Cristo. O que é santificação? É um princípio da obra da graça salvadora, pela qual o coração se torna santo e é feito segundo o coração de Deus. Uma pessoa santificada não somente carrega o nome de Deus, mas carrega também a imagem restaurada de Cristo. Daí nós entendemos alguns aspectos que envolvem a questão da santificação. Quero identificar pelo menos 7 delas. Primeira delas, a santificação é algo sobrenatural e é aplicada divinamente. Quem se lembra das pregações que nós fizemos aqui sobre o período da Reforma, falando sobre Martim Lutero? Martim Lutero, antes de entender Romanos capítulo 1, versos de número 16, Martim Lutero, aquele monge agostiniano, ele entendia que ele deveria desfrutar da comunhão com Deus fazendo penitências. Fazia cortes no corpo, fazia jejuns, macerações, amarrava cordas no próprio corpo, no punho, nas pernas, para que, através de um alto sofrimento, ele pudesse ter a sua alma purificada. Irmãos, ninguém, num processo de autoflagelação, vai desfrutar de santificação. Ninguém vai experimentar santificação vivendo dessa forma. Até que Martim Lutero entendeu, e mediante a iluminação do Espírito Santo, Romanos capítulo 1, verso de número 16, que o justo vive ele é justificado pela fé. E através dessa justificação, agora há uma união com Cristo. E se há uma união com Cristo, agora ele morreu com Cristo, mas ele foi ressuscitado também com Cristo. E já que ele foi morto e ressuscitado com Cristo, é um Cristo, sobretudo, que viveu sem pecado, morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou em glória. E através da presença de Cristo e do Espírito de Cristo na nossa vida, nós podemos viver uma vida sem que esse pecado continue nos dominando, tal qual a partir de Gênesis capítulo 3, que dominou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Irmãos, quando Martim Lutero entendeu isso, ele entendeu que a santificação era resultado da conversão. A santificação, então, é algo sobrenatural, é aplicada divinamente, antes de tudo, por um ato soberano de Deus. Deus nos ensina em Levítico, capítulo de número 21, verso 18, pois eu vos santifico. Deus é quem santifica o crente. Deus é quem santifica a igreja. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 2, Pedro diz assim: a santificação é a obra realizada pelo Espírito Santo, portanto é chamada de santificação do Espírito. E ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus em santificação no Espírito. Isso significa, meu irmão, se você tem a convicção da sua salvação,
Deus não tem outro propósito para a sua vida senão ter te chamado para uma vida santa. Você se lembra lá de Efésios capítulo de número 1, verso 3, que Ele nos predestinou antes de quê? Da fundação do mundo, com que propósito? Para serdes santos e... Então, você, uma vez que tem a consciência e tem a convicção de que foi selado pelo Espírito Santo da promessa, meu irmão, é um motivo de glorificar a Deus, porque você foi separado para não ficar mais sendo dominado pelo pecado. E não ser dominado pelo pecado é não ser vencido pela culpa, pelo medo, pelo tormento, pela acusação do diabo, sujeito às mais variadas tentações. Nós lemos aqui questões morais, questões sexuais, questões relacionais. Você agora não precisa mais ser dominado por isso, porque você foi separado para ser santo e irrepreensível diante de Deus. A santificação, irmãos, é algo intrínseco, porque ela se localiza no coração. 1 Pedro capítulo 3, verso 4, fala assim, chama isso de homem interior. Este homem interior é aquele homem transformado. A santificação está profundamente enraizada na alma, no íntimo do crente. Quando o salmista, no capítulo 51, que a gente sempre lê nesses momentos de confissão, ele diz assim: eis que te compraz na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a tua sabedoria. Ou seja, o salmista Davi falando, Deus me conhece onde? Lá dentro. Porque santificação não é o que eu tenho fora. Ela começa onde? Lá dentro. Santificação é algo extensivo, pois se espalha pelo homem todo. Ela começa dentro, mas envolve o corpo, envolve a mente, envolve a vontade, envolve o espírito, envolve a nossa alma. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, o apóstolo Paulo fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo. Quero que você entenda o seguinte: a corrupção, a queda, o problema que foi trazido sobre nós, quando o pecado adentrou a raça humana, afetou toda a ordem do ser humano. Criou uma grande anarquia sobre todos nós. Nossas faculdades mentais, emocionais, relacionais, e essa queda afetou a relação com Deus, a relação com a criação e a relação com a criatura. Quando digo relação com a criatura, Adão e Eva passaram a ter grandes conflitos. Com a criação houve desordem. A Bíblia fala que a partir da introdução do pecado houve cardos e abrolhos. A terra que produzia de maneira plena, correta, até quando o pecado não tinha entrado, passou a produzir abrolhos. Agora, na comunhão com Deus, Adão e Eva são expulsos da presença do Senhor. Eles têm medo de Deus. Irmãos, o que o pecado fez foi causar essa grande desordem. E a mensagem de esperança que nós temos é que por meio de Cristo, o que vai acontecer? Por meio de Cristo, nossa vida pode ser transformada e nossa vida pode ser santificada. Ou seja, há uma grande esperança para todos nós, e essa esperança se dá quando nós adentramos a presença do nosso Deus por meio da conversão e chamados para sermos santificados de maneira irrepreensíveis. Há um grande erro cometido por muitos cristãos ao pensar em justificar determinados comportamentos pecaminosos. Quando eu digo que a santificação é algo extensivo e se espalha no homem todo, porque o Senhor diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em algumas coisas, em poucas coisas. Então a gente fala assim: nossa, eu sou cristão, mas como tem crente que precisa santificar a sua língua? Como tem crente que precisa santificar o seu pensamento? Como tem crente que precisa ter uma vida de santificação com o uso do seu próprio corpo, comida, bebida, vestuário,
Como tem crentes que precisam entender que a santificação não é para alcançar a parte que lhes interessa. A santificação é tudo. É tudo. O pecado afetou toda a raça humana. Irmãos, a santificação é algo ardente. Por isso que Romanos capítulo 12, verso 11, o apóstolo Paulo fala assim: sede fervorosos de espírito. Portanto, a santificação não é algo morto. A santificação tem que acontecer conosco, irmãos, tal qual quando Moisés adentrou a presença do Senhor no Sinai, e havia uma murta, uma sarça, e a descrição bíblica é que a sarça ardia e não se consumia, havia fogo, o fogo que queima o pecado. Quando Deus manifesta o seu Santo Espírito, em Atos capítulo 2, a igreja, as Escrituras nos dizem que veio sobre cada um deles línguas como línguas de fogo. Ou seja, a santificação deve ser algo que deve mobilizar o nosso coração como algo ardente, nosso desejo por santificação, de fervor, de luta contra o pecado. A santificação, irmãos, é algo belo, a beleza na santidade de Deus. As Escrituras nos ensinam que nós temos que adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. E já que Deus nos chama para a comunhão com Ele, Ele não nos chama para outro fim, senão o fim de desfrutarmos dessa beleza da sua santidade. Portanto, irmãos, isso significa que um crente que não preza por santidade, ele não está entendendo o propósito de Deus da vida dele. Um crente que está aliançado com o mundo, um pé na igreja e um pé no mundo, que a gente brinca, é crente Raimundo. O crente Raimundo, nem sei se é crente, porque talvez seja religioso, e talvez seja esse o grande conflito de muitos de nós, até por conta da parábola que Jesus nos ensina acerca da parábola das sementes, até por conta da parábola que Jesus nos ensina sobre o joio e o trigo. É por isso que as Escrituras querem nos ensinar o quanto nós precisamos ter a consciência acerca dessa santificação que Deus deseja para com a sua igreja. A santificação é algo durável, porquanto já que ela começou no coração de Deus, ela chega no coração do crente e retorna para o próprio Deus, através de quando o Senhor Jesus Cristo nos chamar por meio da morte, e você desfrutar agora de maneira plena da comunhão com o Senhor, ou na volta de Jesus. Se nós nos lembramos, irmãos, de Efésios capítulo de número 5, quando o Senhor Jesus Cristo ele diz acerca do relacionamento de Cristo com a igreja, e que a igreja é comparada com essa noiva que está sendo adornada. A ruga da noiva está sendo tirada, a veste suja da noiva está sendo trocada, a noiva está sendo preparada. E está sendo preparada com que tipo de adorno, irmãos? Hoje, por conta da pandemia, muitas pessoas estão buscando a igreja. Hoje, por conta da pandemia, as pessoas estão apavoradas, porque todos nós estamos aí diante, do vale da sombra da morte. Mas eu não sei se as pessoas querem a igreja como um salvaguarda para que amenize as suas tensões, ou se as pessoas estão buscando a igreja porque sabem que ali se prega o verdadeiro evangelho que aponta para Jesus, que redime o pecado do homem, que transforma a vida humana e que dá a ele um novo sentido de resistência e o prepara para os céus. Porque quando nós entendemos o verdadeiro sentido pelo qual a igreja existe, e a missão da igreja é cumprida, a missão da igreja, irmãos, não é outra senão apresentar Jesus como Redentor, que transforma o coração do homem e que o prepara para essa vida com Deus. A santificação é durável. Por quê? 1 João capítulo 3, verso 9, diz assim: quem é verdadeiramente santificado não pode cair desse estado. A santidade de aparência pode ser perdida, mas a verdadeira santidade nunca é perdida.
ela é definitiva quanto à posição, porque somos santos em Cristo. A partir do instante que você se converteu, você é santo em Cristo, separado em Cristo. Mas ela é progressiva, porque Deus quer que você lute contra o pecado só um dia? Todos os dias, a todo momento. Então, nesse aspecto, a santificação tem o seu aspecto progressivo e tem a responsabilidade do crente. É por isso que nós temos que entender, irmãos, que quanto à salvação, nós somos monergistas. Monergistas, de Deus pertence a salvação. Monergismo significa Deus é que vai iniciar todo esse processo para transformar o nosso coração e nos trazer a sua presença. Nesse aspecto nós somos monergistas. Mas no aspecto da santificação, nós somos sinergistas. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica e dando uma orientação à igreja. Igreja de Tessalônica, esta é a vontade de Deus. Deus quer que vocês se santifiquem. Deus quer que vocês lutem contra o pecado. Deus quer que vocês se separem do mundo, do pecado. Irmãos, a santificação, ela tem esse aspecto. Ela é progressiva. Ela vai crescendo e crescendo. É estar todo dia contra o pecado. Um cristão deve estar continuamente crescendo conforme a estatura de Cristo. Filipenses capítulo 2, 12, Paulo fala assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, no meio de uma geração corrupta, inculpável. Isso significa, irmãos, que cada um de nós tem que estar bem seguro acerca da nossa posição em Cristo, da sua posição em Cristo. O apóstolo Paulo fala assim: provai a vós mesmos se realmente estáis na fé. Porque se, ao chegar a uma conclusão de que se Cristo não habita nos nossos corações e na nossa mente, na nossa vida, e nós estivermos lutando ou tentando lutar contra o pecado, eu quero dizer para você que você vai fracassar. O máximo que você vai conseguir é ser uma pessoa aparentemente, moralmente correta. Mas quando nós somos transformados em Cristo, essa posição muda para agora um homem e uma mulher justificada. E agora você foi santificado para Deus. Significa que após a sua conversão, tal qual o ladrão na cruz, que o Senhor Jesus lhe diz em alto e bom som, respondendo-lhe a pergunta: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a palavra de Jesus para ele? Foi justificado e foi santificado para a eternidade. Ele teve tempo para mostrar atos que justificariam isso? Não, a sua fé mudou a sua posição e o santificou para adentrar aos céus, o lugar onde não adentra o pecado. Isso nos faz pensar: será que eu sou um religioso? Se eu sou um religioso, eu vou tentar lutar contra o pecado, mas eu vou fracassar sempre. Sabe por quê? Porque não houve conversão. E talvez esse seja um grande problema para nós líderes, porque às vezes pessoas adentram a igreja e não se converteram, e às vezes estão dentro da igreja vivendo como se estivesse no mundo. Irmãos, é possível falsificar ou maquiar a santificação? Thomas Watson, um teólogo reformado, ele fala: é possível maquiar a santificação. E ele coloca alguns motivos que eu quero compartilhar com os irmãos. Ele cita, por exemplo, que os estoicos que viveram no primeiro século, eles cultivavam virtude moral e não a santificação. Os estoicos são um grupo de filósofos gregos que acreditavam que a chave para a felicidade era viver de modo racional e em harmonia com a natureza.
E segundo eles, um homem realmente sábio era indiferente à dor ou ao prazer. A virtude moral não é santificação. Uma pessoa enfeitada com virtude moral precisa ser justificada a fim de que viva a santidade de Deus. Thomas Watts, então, quer dizer o quê? O homem que cultiva a virtude moral, muitas vezes o faz por si mesmo. Ele cultiva virtude moral. Não faz nada de errado, mas ele faz por ele mesmo. O homem que se santifica, o faz não por causa dele mesmo. Ele faz em resposta àquilo que Deus fez por ele. Aquilo que Deus fez na sua vida. Aquilo que Deus, mediante a ação de Cristo e do Espírito Santo, realizou em sua história. Outras coisas também parecem santificação e não são. Por exemplo, ele fala da devoção supersticiosa. Por exemplo, nessa viagem agora que eu estive fazendo lá no Maranhão, eu adentrei, inclusive, a matriz. Há muitos anos não entrava em uma igreja romana. Eu entrei lá para ver, por conta do ouro, das histórias que se tem ali, e fiquei olhando uma pompa litúrgica, irmãos. A pompa litúrgica não santifica. A roupa do pregador não santifica. A roupa dos clérigos católicos não santifica. Isso pode ser uma superstição religiosa, uma devoção supersticiosa. Ele cita também que a máscara da hipocrisia. Hipocrisia era uma máscara usada pelos artistas no teatro grego, onde eles usavam e colocavam para poder representar algum personagem. Ele fala que não é possível que nós estejamos usando máscara, porque nós não temos como enganar o nosso Deus. E ele fala sobre ele cita a questão, por exemplo, vocês se lembram da história dos filhos de Seva, que é descrito lá no livro de Atos, quando havia um grupo de pessoas que estavam praticando o exorcismo e tentando tirar algum lucro com aquilo. As Escrituras nos dizem, irmãos, que houve um momento que os espíritos malignos que estavam sobre aquelas pessoas, as quais os filhos de Seva estavam tentando exorcizar, lhes disseram e fizeram a seguinte pergunta. A pergunta foi: eu sei quem é Paulo e sei quem é Cristo, mas vocês, quem são vocês? Irmãos, essa é uma descrição muito forte, porque, de alguma forma, os espíritos malignos estão dizendo: eu sei quem é Cristo, a vida dele, a santidade dele, o caráter dele. Eu sei quem é Paulo, o caráter dele, a vida dele, mas vocês, filhos de Seva, quem são vocês para nos expulsar e querer ter autoridade sobre nós? Isso significa, irmãos, que os filhos de Seva estavam mergulhados tanto nessa superstição religiosa quanto nessa marca da hipocrisia, porque eles queriam fazer uma coisa que não tinham condições de fazer, porque não tinham aliança com Cristo. Precisamos entender, irmãos, em terceiro lugar, que as Escrituras falam da urgência da nossa santificação, da necessidade de razões bíblicas para a nossa santificação. Quero citar alguns textos que corroboram para essa compreensão, para que você saia daqui e comece a ter a seguinte reflexão: primeiro, eu sou convertido. Segundo, se eu sou convertido, eu tenho vivido uma luta, uma vida de tal forma que eu esteja lutando contra o pecado realmente. Irmãos, se nós entendemos e se nós buscarmos resposta para essas duas perguntas, certamente isso pode provocar grandes transformações na nossa vida. O que a Bíblia fala sobre santificação? Deus nos chamou para a santificação. 2 Pedro 1,3, o apóstolo Pedro ele diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós.
o apóstolo Pedro está dizendo assim, que Deus nos chamou para uma herança sem que seja contaminada pelo pecado. Então a herança que você tem, reservada nos céus, não tem pecado. Então Deus te chamou para desfrutar disso. E se é para desfrutar sem pecado, Deus quer que você também esteja lutando contra o pecado, que você se santifique. Imacessível significa que não murcha, repleto de vigor, que não tem fim, que nunca se acaba, que não se corrompe, nem se altera, é incorruptível. Ou seja, a herança que Deus tem para você é essa, incorruptível. E lutar contra o pecado é um processo o qual Deus quer que você entenda, que você caminhe, e até o último dia da sua existência, da sua vida, você esteja lutando contra o pecado, com a esperança de desfrutar dessa coroa imacessível. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, o apóstolo Pedro também diz: visto como seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O discípulo de Cristo, o crente, o fiel, foi chamado para participar da natureza divina. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina por meio do apóstolo Paulo, o João: não ameis o mundo e nem aquilo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se nós começarmos a ser assediados por esse mundo que está aí, as coisas do mundo que estão aí, e demonstrarmos mais amor às coisas do mundo do que as coisas de Deus, é um sinal. O amor do Pai não está em nós. Irmãos, a Bíblia fala que sem santificação não há evidência da justificação. Eu já disse isso. A justificação é a declaração divina que estamos perdoados de nossos pecados, e ela caminha junto com a santificação. Ou seja, não há como lutar contra o pecado ou se santificar sem antes ser justificado. Em 1 Coríntios capítulo 6, 11, Paulo diz: mas fostes santificados, mas vós fostes justificados. Isso significa que nós somos justificados primeiro, para desfrutarmos dessa santificação, dessa santidade de Deus, dessa glória de Deus, dessa comunhão com o Senhor, num Deus que é santo. Em João capítulo de número 19, verso de número 34, há uma simbologia nas escrituras que são muito interessantes. Você se lembra que Jesus, quando estava na cruz, nos seus últimos momentos, um soldado romano pegou uma lança e furou o lado de Jesus. Você se lembra disso? Descrição bíblica, lá de João capítulo 19, 34. E saiu do lado de Jesus duas coisas: saiu sangue e saiu o quê? Água. O sangue nos purifica de todo o pecado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz em Jesus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue vazado do lado de Jesus, derramado naquela cruz, é para nos justificar. E a água? Por que o evangelista fez essa descrição da água que escorreu do corpo de Jesus, irmãos? Você se lembra que Jesus estava com seus discípulos, e no momento que ele estava com eles, Jesus lavou os pés, os seus discípulos, e de repente o apóstolo Pedro falou: Jesus, o Senhor não vai lavar os meus pés. Você se lembra o que Jesus disse para Pedro? Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo.
Não, Jesus, de modo algum lavarás os meus pés. Pedro parece que insiste. E Jesus fala: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, que é escancarado, né? É 880. Jesus, então lava tudo. Aí Jesus falou: não, Pedro, só os pés. Só os pés. Para mostrar para Pedro, irmãos, que a água, até mesmo um simbolismo do batismo, purifica. Sangue e água, mostrados nas Escrituras em João capítulo de número 19 e 34. O sangue purifica, o sangue nos justifica, a água nos purifica. Sem santificação, nós não temos direito ao pacto. Jesus é o mediador do pacto, da nova aliança. Se nós não cremos nesse poder do Cristo que derramou o seu sangue, e que nessa simbologia de João capítulo 34, essa água que escorre, que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica, nós não temos parte com Ele. A santificação é um requisito para ir aos céus. E aí as Escrituras vão nos ensinar em Hebreus 12, 14, que diz assim: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus é santo e não permitirá que um homem contaminado pelo pecado se aproxime da sua presença. Thomas Watson, ele usa uma expressão que eu achei muito interessante. Ele fala assim: o céu não é uma arca de Noé, onde animais impuros adentram junto com animais puros. O céu não é uma arca de Noé que entra todo mundo. A santificação, irmãos, é resultado da eleição. Deus te chamou. Efésios capítulo de número 1, verso 3. A eleição é a causa da nossa salvação. A santificação é a evidência da nossa eleição. A santificação é a marca de Cristo na vida do seu rebanho. Você já viu que geralmente um rebanho tem uma marca? Quando você vai aí nos pastos, todo rebanho tem uma marca. Identifica quem é o dono. E qual a marca que Deus colocou na sua vida? Marca de Cristo, que venceu o pecado. A marca do Espírito, que não é um espírito imundo, é Espírito Santo. E concluo dizendo o seguinte: o Velho Testamento chama o povo de Israel à santificação. Josué capítulo 3, verso 5, Josué orientou o povo: santificai-os, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E um pouco mais à frente, quando tem um enfrentamento da nação de Israel com o povo de Ai, Acã tomou para si a capa babilônica, as moedas, escondeu na sua tenda. No enfrentamento como um povo ínfimo, pequenininho, como o povo de Ai, na guerra, e eu faço sempre uma comparação daquele período onde houve a guerra dos americanos com os vietnamitas. Quem ganhou a guerra? Praticamente os americanos saíram fugidos, porque os vietnamitas venceram a guerra. Muitos americanos morreram. Houve um conflito interno nos Estados Unidos, porque muitos eram contra a guerra. Praticamente os vietnamitas ganharam, usando estratégias com bambu. Eu fico pensando no conflito. Israel, um povo poderoso, o povo de Ai, como os vietnamitas, um povo pequeno, frágil, mas o povo de Ai sobrepõe e ganha de Israel, a nação poderosa como os Estados Unidos. Mas por que o povo de Ai ganhou, irmãos? Por que o povo de Ai prevaleceu sobre Israel? Porque Deus usa o irmão, o servo Josué para dizer: há coisas condenadas no vosso meio,
e aos vossos inimigos vós não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E qual eram essas coisas condenadas? A capa babilônica, as moedas que estavam escondidas na tenda de quem? De Acã. O que acontece? Perde-se uma guerra por conta do pecado. A pergunta que eu faço é se muitos de nós não têm perdido batalhas homéricas. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente deixou o pecado entrar e ficou. E a gente gostou dele. O pecado adentrou a nossa casa, nosso casamento, nosso trabalho, na igreja. A gente deixou. A gente quer enfrentar, quer ganhar. Não vai ganhar, sabe por quê? Aos vossos inimigos vocês não vão destruir, enquanto vocês não tirarem do vosso meio as coisas. Então, santificação não é uma coisa qualquer não, gente. É um negócio sério. É um negócio sério. Isaías capítulo 6, verso 2, fala que nosso Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ezequiel capítulo de número 36, 23, o próprio Deus está dizendo assim: eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, eu sou Deus, quando eu for santificado aos vossos olhos. Deus está dizendo: olha, eu santifico o meu próprio nome, e se eu não for santificado no meio das nações, as nações vão sofrer. Ezequiel capítulo 37, 28, o Senhor fala: e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Mostrando que lá no Velho Testamento, Deus tinha uma preocupação com a santificação. Hebreus 13, 8, Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, ou eternamente. No Novo Testamento não parou. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, diz assim: ora, amados, visto que temos tais promessas, ele fala assim: purifiquemos tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Aperfeiçoar a nossa santidade. Irmãos, eu me lembro que havia uma membro da igreja em Juiz de Fora, eu já citei essa experiência, essa história, que traduz muito algumas questões nossas. Antes, no mundo, ela gostava de ir para Marquês de Sapucaí. O que tem na Marquês de Sapucaí? Carnaval. Aí veio para a igreja, e ela dizia assim: pastor, mas eu gosto. Estava na igreja, esposa de um líder, presbítero. Pastor, mas eu gosto do carnaval. Eu acho lindo aquelas fantasias de estar ali. A Bíblia fala: não sejais cúmplices com as obras das trevas. Às vezes, irmãos, a gente tira o negócio da nossa frente, mas não tira de onde? Do coração. Você pode tirar algumas coisas dos seus olhos, da sua frente, das suas mãos, mas se não tirar do coração, não teve santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 3, 13, ele fala assim: para vos confirmar os corações de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade. Hebreus 12, 10 fala: pois aqueles por um pouco tempo nos corrigiam como lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Irmãos, Deus quer que você seja participante da sua santidade. Pastor, mas aqui na terra é possível isso? Gente, é possível isso. Imagina você, uma família que preza em lutar contra o pecado. Ela vai ser diferente. Vai ser diferente. Imagina um jovem, e a Bíblia tem vários exemplos: Daniel, José,
que luta contra o pecado, vai ser diferente. Agora, imagina uma igreja que deixa o pecado entrar. Aí as Escrituras nos mostram o livro de Apocalipse, mostrando algumas igrejas, como uma delas, Laodiceia, onde o Senhor Jesus Cristo está dizendo: eis que estou à porta. Jesus foi posto do lado de fora. O que estava dentro, então? Qualquer coisa, menos a palavra de Cristo. Jesus foi posto para fora. Irmãos, isso significa que santificação não é brincadeira. Isso significa que Deus quer que nós experimentemos isso aqui na terra, e que seja o start da grande glória que Deus está reservando para nós no porvir. E sabe por que é importante? Quando nós nos santificamos, nós temos autoridade na palavra. Quando você luta contra o pecado, você tem autoridade espiritual. Você não é vencido por qualquer circunstância menor. Você prega a palavra com o seu testemunho, com a sua vida. Você tem ousadia, você tem intrepidez. Se o demônio vier, você tem autoridade para lutar contra as tentações. Sabe por quê? Resistir o diabo, você está na comunhão com o Senhor. Mas quando a gente leva a vida assim de qualquer jeito, e é por isso que Hebreus fala assim: segui a paz com todos. E ele faz esse binômio: segui a paz com todos. Ok, eu tenho que ter comunhão com o Renato, eu tenho que ter comunhão com o Guilherme, tenho que ter comunhão com a minha esposa, com o Vianel, com o Ronaldo, eu tenho que ter comunhão com vocês. Mas de que adianta eu ter comunhão com vocês se eu não luto contra o pecado? Se o pecado me domina? Eu quero estar bem com todo mundo, mas o pecado me domina. O binômio, então, eu tenho que ter paz, mas eu tenho que lutar contra o quê? Pecado. Seguir a paz com todos e a santificação, que fala: sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação efetua a renovação da nossa natureza e provoca mudança de direção da nossa vida. Deus é o autor da santificação. Por isso, em João capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus orou por nós, dizendo o seguinte: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então, se você não lê Bíblia, não tem comunhão, não se preocupa com o sermão, com o estudo bíblico, não lê a Bíblia, fica a semana toda sem experimentar essa graça maravilhosa de Deus nos alimentar por meio das Escrituras, eu quero dizer que você não vai ser fortalecido para lutar contra o pecado. Porque é a palavra que nos santifica e que nos faz lutar contra o pecado. É o Espírito Santo agindo em nós que nos faz lutar contra o pecado. As Escrituras nos mostram que há alguns sinais os quais revelam uma vida santificada. A presença interior do Espírito Santo na nossa vida. Aqueles que foram santificados podem se lembrar daquele tempo em que ainda não eram santificados, do tempo que eram ignorantes em relação à santidade de Deus. Todos nós que já experimentamos o poder restaurador da graça de Deus, a gente sabe que lá atrás a gente era boca suja, a gente falava palavrão, a gente tinha pensamento, a gente se prostituía, as pessoas faziam coisas absurdas e erradas diante de Deus. Mas o dia que Cristo entrou, mudou tudo. E tem coisas que a gente até tem vergonha de falar e de citar do que a gente fazia antes, na nossa ignorância espiritual. Cristo entrou, gente, mudou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Pela presença interior do Espírito Santo, isso significa que o Espírito do Senhor está em nós. Assim como o espírito imundo habita no ímpio e conduz à luxúria, à vingança, ao pecado, o Espírito de Deus habita no eleito e o conduz à vida e à santidade com Deus.
pela presença interior do Espírito Santo, por causa da sua santidade, na vida do crente, ocorre a antipatia em relação ao pecado. Uma pessoa santificada não somente deixa o pecado, mas o abomina. Na vida de alguém que conhece Deus, que é convertido, o pecado não pode ser visto como uma coisa normal. Deve nos constranger, deve nos envergonhar, deve nos entristecer, mas o Espírito Santo, ele pode e quer trazer a nós o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e nos trazer de volta à comunhão com o Senhor. J.C. Ryle, um teólogo, diz assim: a santificação é uma coisa que cada crente é responsável. De quem é a falta se o próprio crente não se santifica? Deus nos deixa sem desculpas se santificação não for o objetivo da nossa vida de adoração. Em tese, J.C. Ryle quer dizer o seguinte: olha, já que nós conhecemos a palavra de Deus, já que Ele nos deu do seu Espírito, já que Ele nos deu dos meios de graça, nós não temos desculpa para que nós não estejamos buscando o Senhor em santificação. Ele quer que nós experimentemos dia a dia o poder da sua graça, o poder de uma vida santa diante do nosso Deus. Amém, igreja? Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, sobretudo nesses dias onde nós temos o antagonismo. Mateus 24 diz assim, que nos últimos dias o pecado vai o quê? Aumentar. Mas também nos últimos dias, o que vai acontecer? O Senhor vai santificar a sua igreja, preparando para o encontro com o Senhor Jesus. Se for nessa geração, o meu desejo é que você se prepare. Prepare-se para encontrares com o teu Deus. E esse preparo advém por meio de uma vida santificada. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, por esse momento de pregação, de exposição da Tua Palavra. Ó Deus, que a Tua igreja seja fortalecida, alertada, exortada, mas também consolada pelo Teu Santo Espírito, sabendo que nós não estamos sozinhos, sabendo, ó Deus, que o pecado não há de nos dominar, sabendo, ó Deus, das dificuldades, das perseguições, mas que o Senhor estará conosco até o fim. E, ó Deus, e nós rogamos, aqueles crentes que estão enfraquecidos, fortalece, ó Deus. Aqueles que não tiveram encontros com o Senhor, que, ó Deus, seja uma oportunidade de entregarem suas vidas ao Senhor Jesus, de se arrependerem dos seus pecados, ó Deus, para que agora, sendo novas criaturas, desfrutem da comunhão com o Senhor. Oramos, ó Deus, para que a Tua igreja, ó Deus, unida em torno do nome de Jesus, unida em torno do sangue precioso dele derramado na cruz, unida em torno de uma só fé, de um só batismo, de um só Deus e Pai, esteja servindo o Senhor e se preparando e dizendo em alto e bom som: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E, ó Deus, e nessa espera nós estejamos com as nossas vestes limpas, com as nossas candeias cheias de azeite, preparados para o encontro com o noivo. Ó Deus, desperta aqueles que estão adormecidos, desperta aqueles que estão, ó Deus, até mesmo zombando ou brincando na vida cristã. Desperta o Teu povo, ó Deus, para que possa Te buscar em espírito e em verdade. E o Senhor encontrar e receber essa igreja, ó Deus, que vai experimentar não mais os conflitos de uma igreja militante, mas uma igreja triunfante, que desfrutará eternamente da Tua presença. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.